Depois de confirmar a existência de um novo deus da harmonia, Rakesh, aflita, resolve ir até o mundo humano para ajudar Shurato. Ela revela que todos correm perigo, pois o primeiro dever de um deus da harmonia é encontrar um deus da criação e, junto dele, criar um novo universo. Ou seja, esse novo universo que Screamium deseja formar irá substituir o universo até então existente. É por isso que Screamium está atrás do Guy, porque o Guy é um sucessor de Brafion. Porém, o Guy só pode manifestar por completo seus poderes de Deus da Criação quando está fundido com Shurato, conforme foi mostrado na parte final da saga de Shiva no anime regular. Então, nem tudo está perdido. Os heróis ainda têm algum tempo para agir. Junto de Shurato, Rakesh consegue localizar o templo de Screamium. De repente, a deusa fica muito fraca e explica que ela não pode de fato deixar o mundo celestial, e quem está ali é apenas um clone, que pode ficar na Terra por um tempo limitado. Rakesh então usa suas últimas forças para transportar Shurato para a dimensão do templo de Screamium. O clone se desfaz e o corpo original de Rakesh é mostrado desmaiado no mundo celestial. Shurato chega ao local onde Leng enfrenta sua cópia, e a guardiã finalmente consegue derrotá-la. Apesar de terem a mesma força, a Leng original tem amigos para proteger, e esse é o diferencial que a deixa mais poderosa. No entanto, após sua vitória, exausta, Leng vira uma estátua e é aprisionada, assim como os outros guardiões. Screamium aparece e, como um bom vilão, explica todo o seu plano. Primeiramente, ele confirma o que Rakesh já havia dito. Um deus da harmonia tem que encontrar um deus da criação e juntos eles geram um novo universo. Só que Screamium ainda precisa cumprir uma etapa anterior. Ele tem que criar um deus da criação, para aí sim criar um novo universo. Fica calmo que eu vou te explicar tudo desde o início. Criar um universo não é coisa muito difícil. Basta que um deus da harmonia e um deus da criação unam as suas vontades e pronto, inicia-se um novo universo. No entanto, existe uma receitinha para criar um deus da criação, que é a seguinte. Primeiro, um deus da criação nasce a partir da junção de duas sementes de deus da criação. E segundo, para desencadear esse processo de nascimento, é preciso soma dos guardiões e também é preciso que eles desejem gerar um deus da criação. Ou seja, é necessário o consentimento dos guardiões. Então, se você parar para pensar, de cara o Screamium já tem um empecilho, pois, logicamente, os atuais guardiões não querem formar um novo deus da criação. Pois é, mas para superar essa dificuldade, o Screamium utiliza a Matriz Divina, que é essa espécie de câmara, de altar, em que os guardiões são presos depois de transformados em estátuas. A Matriz Divina tem a função de suprimir o consentimento dos guardiões. Então, para funcionar, basta que todos eles estejam aprisionados nessa matriz. Quanto à questão das sementes, obviamente, as duas estão com Guy e Shurato. Mas não é exatamente assim. Vamos dar alguns passos para trás. A gente terminou o anime clássico com a junção dessas duas sementes, que foi o momento em que Guy e Shurato se fundiram. A partir daí, Shurato conseguiu manifestar com plenitude a força de Brafion. Porém, a personalidade do Guy foi suprimida. Ele vivia dentro do Shurato, mas de uma forma passiva, escondida. Quem controlava o corpo e manifestava vontade era a parte do Shurato. Nesse OVA, Guy e Shurato estão novamente separados. O próprio Screamium explica num trecho que Guy foi ressuscitado em um novo corpo. A gente tende a achar que quem fez isso foi o Screamium, mas na verdade não foi ele, e sim a Mina, a irmã mais velha do Guy. Aliás, Shurato e Guy não são os únicos que possuem a semente de Deus da criação.
A Mina também tem uma. A gente vai ter que dar uma parada aqui, porque foi muita informação. E muita informação furada. E em certos pontos, até contradiz o que acontece no anime clássico. Primeiro, a questão dos guardiões. Numa de suas falas, o Screaming diz que a função primordial dos guardiões é gerar um novo deus da criação, e que Gai e Shurato só se fundiram no anime clássico porque os guardiões quiseram. Eu acho que isso não tem lógica. Primeiro, porque durante todo o anime, os guardiões têm função principal de combate. É muito estranho eles terem a função de criar um novo deus. Já quanto a Mina ter uma semente de deus da criação, olha só. Nos vídeos anteriores de resumo do anime, eu já havia dito que não era plausível o Brahma se dividir em dois sucessores, já que ele só tinha um Shakti. Ele estava caçando confusão. Agora, se dividir em três, aí já é forçar a barra demais. O próprio Brahma, ao contar a história, diz que se dividiu em dois. Depois, a Shiva confirma essa história, até porque ela contaminou o Gai com o Soma Negro. Todo o anime se desenvolve para confirmar essa ideia de que o Brahma só está completo com a fusão de Gai e Shurato. E agora vem com essa história de que a Mina tem uma terceira semente? Não faz sentido nenhum, isso é muito fraco. É muito ruim. Com esses primeiros mistérios revelados, é hora da gente parar de conversa e ir pra porrada, né? Porque eu quero ver uma revanche entre Shurato e Screaming. Mas antes disso, vocês lembram dos bonequinhos de Shurato? Hoje em dia existem aqueles figures bonitões que custam um olho da cara. Mas na minha época, o que reinava eram os bonequinhos de 1,99. Tinha o Kenya marronzão, o Shurato encardido de Chernobyl, e minha mãe sabia que eu adorava esses bonecos e me deu um monte de presente. Mas além dos bonecos comprados, quando eu era criança, eu também fazia alguns brinquedos. Quem nunca fez um flechinha cabuloso para soltar papagaio no terrão com a linha enrolada numa lata de Neston? Ou então criou uma Beyblade com a tampinha de Limpol? Ou ainda, quem nunca desceu uma ladeira malucão num carrinho de rolimã? Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Mas há uns dias pra trás, eu conheci uns caras que levaram essa ideia de criar os próprios brinquedos para um outro nível e criaram um estilo próprio de arte só para isso. Eu tô falando dos irmãos Augusto e Gustavo, da Forja 42. Eles fazem bonecos personalizados utilizando materiais como papelão e EVA, o que mostra que os caras estão ligados em valores como sustentabilidade. Eles me mandaram esse boneco aqui do Xixiu. E olha só como ele é da hora. É todo articulado, dá para colocar em várias posições, dá para sacar a espada e botar na mão dele, e dá até para mandar o Nobuhiro Atsuki se lascar por ter acabado com a reputação de Samurai X. Então, se você gostou da arte dos caras, segue o perfil deles no Instagram, @aforja42, e entre em contato para fazer a sua encomenda. Eu só tenho a agradecer, gostei bastante do presente, valeu Augusto e Gustavo, e agora o meu xixi vai ali pro canto, enfeitar a minha coleção de Samurai X. Se você tem um produto ou então presta um serviço, às vezes tem uma loja ou é um artista, enfim, coisas relacionadas ao canal, entre em contato comigo através do Instagram ou então do e-mail que estão aparecendo aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz em mostrar o seu negócio para mais pessoas. E assim a gente pode crescer junto. Afinal, não tem como prosperar sozinho. Deus em primeiro lugar, abençoando as coisas que a gente faz, e depois as pessoas que apoiam o nosso trabalho. Juntando essas duas coisas, não tem como dar errado. A gente vai pra frente. Obrigado por esse minuto da sua atenção. E agora sim, vamos continuar com o resumo. Começa a luta decisiva entre Screaming e Shurato. E agora a coisa virou, e o herói tá em vantagem. No entanto, Mina interfere no combate e protege Screaming de levar um golpe. Shurato, com seus discursos emocionados, questiona Screaming sobre quem ele realmente é. Quem é ele na fila do pão
para destruir o universo inteiro e criar outro no lugar. Screamio, ao ouvir esses questionamentos, fica doidão, com uma crise de personalidade, e repentinamente a sombra de Mina o engole. Mina diz que Screamio é ela, e ela é Screamio, e o seu desejo é se fundir com Guy. Ela ativa a matriz divina, mesmo sem o Guy e o Shurato estarem petrificados e presos nela, só que a fusão com o Guy não ocorre. Pelo contrário, a matriz é destruída e todos os guardiões são libertados, inclusive o Guy, que retoma o vigor e veste o seu Shakti, e que foi de fato o responsável por ter quebrado a matriz. Os guardiões se unem e atacam Mina, porém o Shurato entra na frente e protege a garota, e os teleporta, junto com o Guy, para uma outra dimensão. Shurato desmaia sem forças, e aí começa um diálogo entre os irmãos, no qual o restante dos mistérios é revelado. Mina não se conforma com a união de Guy e Shurato, e culpa o herói por ter separado o irmãozinho dela. Mina é muito apegada ao irmão, e não consegue superar a ausência dele. Assim, ela planeja se fundir com Guy para nunca mais perdê-lo de novo. Screamio é um monstro criado pelo subconsciente da Mina, para satisfazer esses desejos. No entanto, o próprio Screamio cresceu de forma descontrolada e começou a se apossar do corpo de Mina. Parece a mesma história de um resumo que a gente já fez aqui no canal, não é não? Guy, porém, não concorda com as razões da Mina. E assim, começa uma luta entre os irmãos. Quando Guy está quase vencendo a batalha, Shurato vem com seu piti clássico de que não aguenta mais ver irmãos e amigos brigando, e emana um soma que interrompe a luta. Além disso, ele cria meio que uma parede de cristal que separa Guy e Shurato de Mina. Dá até uma peninha, porque a Mina vai arranhando a parede e os dedos dela começam a sangrar, enquanto ela grita que só queria o irmãozinho de volta. Aí rola aquela tentativa de humanização. Mina ama tanto o Guy, queria tanto ficar com ele e não perdê-lo mais, que estava disposta a se fundir com o irmão e criar um novo universo para isso. Ela só ia destruir a Terra, o mundo celestial e o resto do universo inteiro em troca. E como o Shurato resolve todo esse problema? Não sei. Pois é, eu também não. Mas certo é que Shurato joga um soma neles, o Guy diz obrigado e depois aparece no colo da irmã, cheio de luz. Shurato exorciza Mina, fazendo sumir a influência que Screamio tinha sobre ela. Na minha opinião, parece que o Shurato não tá agindo por conta própria. Pelo jeito como ele fala e pelo seu Shakti em certos momentos assumir uma coloração dourada, é como se o próprio Brahma estivesse fazendo as coisas através dele. Após isso, os três são teletransportados daquela dimensão para a Terra e pousam numa praia. Shurato, com uma pequena luz entre as mãos, fala: "Vamos voltar para o mundo celestial, Guy." E assim termina a nossa história. O título original do OVA de Shurato é Tenku Senki Shurato Sousei Enoanto. Tem 6 episódios e foi lançado no ano de 1991, um ano após a finalização do anime regular. O OVA tem um traço um pouco diferente do anime clássico, e a gente percebe isso com bastante força nas feições do Shurato. Mas o estúdio responsável pelas duas mídias é o mesmo, o Tatsunoko Productions. O OVA tem uma proposta corajosa, que é mudar um pouco o tom da história. No anime que passou na TV, a gente tem um shonenzão, que prioriza as batalhas, mas o OVA tem uma atmosfera sombria e melancólica, porque ele prioriza o sentimento de solidão do Shurato na Terra, tanto pela falta que ele sente do Guy, como também por ele ter sido apagado da história. A família dele simplesmente não lembra mais que ele existe. E o OVA também quer mostrar os sentimentos da Mina, a falta que ela sente do irmão, o vazio que ela tem dentro dela. Eu não odeio o OVA, acho ele um lixo, mas também acredito que ele podia ter feito muita coisa diferente. Tem várias coisas que não fazem sentido e também tem várias que eu mudaria. Primeiro, o Guy.
Ele passou o anime inteiro martelando aquela coisa. Ah, eu vou matar o Shurato, eu vou matar o Shurato. Agora, nesse OVA, ele tá completamente apático. Os caras simplesmente em nenhum momento deram a oportunidade do Guy brilhar. As cenas em que ele tá do lado do bem, consciente, lutando, são muito raras. E pra falar a verdade, nesse OVA, a única cena que realmente me emocionou é uma cena do Guy, em que ele tá lutando contra a irmã e que a trilha sonora realmente funciona. Não existe lógica nenhuma no fato da Amina conseguir criar um ser que tem o poder de um deus da harmonia. E além disso, ela ter dentro de si uma semente de deus da criação. Não tem como, a Amina ia ser apelona demais, porque ela ia abarcar dentro de si dois seres que são essenciais, primordiais no universo de Shurato, que é o deus da harmonia e o deus da criação. É muita concentração de poder numa pessoa só. Outro ponto é que eu acho que 6 episódios é muito tempo para contar essa história. Se eles tivessem feito um filme ali de 1 hora e pouquinho, eu acho que eles iam conseguir contar a história do mesmo jeito e ia ficar menos maçante. Porque eu tenho que admitir que enquanto eu assistia os episódios para fazer os roteiros, batia aquele sonão e aquele desânimo. Existem muitas cenas contemplativas que querem mostrar o sentimento, a solidão dos personagens, e eu acho que isso é demais, passa da conta. Quanto às cenas brisadas, teve muita coisa que eu não consegui achar o sentido. Por exemplo, a mais frequente delas, que é aquela cena das criancinhas com a cara do Scream brincando. Eu não consegui pescar exatamente o que ela quer dizer. Talvez tenha alguma coisa relacionada à inocência que a criança transmite. Pode ser que seja a lembrança da Amina em relação ao Guy, já que ela é irmã mais velha e talvez ela veja o Guy sempre como uma criança, uma pessoa mais indefesa. Mas sinceramente eu não consigo bater o martelo em relação a isso. Se você tiver uma teoria boa para explicar essa e outras cenas, deixa aí nos comentários e compartilha com a gente. E os soldados zumbis que perseguem o Ryuma e o Yoga? O que é aquilo? São defuntos controlados por Soma? São ilusões? Não dá para saber. Fora que eu achei muito meme eles passarem aperto para combater armas humanas. Tá bom que é míssil, bala, mas os caras usam Shakti. Se vocês não estão lembrando, lá na luta contra Antela e Santella, o Shakti dos dois resistiu ao peso do mundo celestial inteiro. Então eu acho que o Shakti podia sim proteger os guardiões de uma explosão de míssil. Sem falar que nem foi mencionado nada sobre Shiva ou Soma Negro, que para mim são conceitos importantes que não foram explorados. Shiva é um deus essencial entre aquela tríade e o Soma Negro é tipo como a energia que move todo o lado maligno do mundo celestial. Quanto ao final, eu acho que ele fica meio aberto a interpretações diversas. Mas no meu entendimento é o seguinte: quando o Shurato volta para a Terra e ele tá com aquele pontinho de luz na mão, eu acredito que o Shurato retirou a semente de Bráfima do Guy. E também acho que ele apagou a memória do Guy e da Amina sobre todos os acontecimentos que ocorrem em relação ao mundo celestial. Porque quando eles chegam na praia, eles estão meio perdidos. Eles não sabem o que aconteceu. Eles perguntam: aonde que a gente tá? Eu penso uma linha mais ou menos assim. E fique bem claro que é o que eu penso. Acho que o anime nem dá tanta abertura assim para interpretar. Eu acho que tanto o Shurato quanto o Guy abarcam dentro de si meio que duas almas. A primeira que está relacionada à personalidade deles mesmos. É o Guy em si e o Shurato em si. E a segunda é como se fosse um fragmentozinho de alma que pertence ao Bráfima. É como se essas duas essências convivessem dentro do Guy e dentro do Shurato.
Então, para mim, nesse final, o Shurato retirou a essência de Brahma do Gai e levou ela para o mundo celestial. Eu sei que talvez isso não faça tanto sentido, porque o Shurato olha para a luzinha ali com um certo afeto e ele chama aquela luz de Gai. Então, não parece muito plausível ele chamar a essência de Brahma que existia dentro do Gai de Gai, tratar ela como se fosse um amigo. Mas eu também acho que o anime não quis explicar isso de propósito, só pra gente ficar eternamente com algum tipo de dúvida. Outra teoria que eu consigo pensar, mas que eu acho que é muito sem pé e sem cabeça, é que o Shurato tenha criado um clone do Gai e deixado lá na Terra para viver com a mina. Parece ser muito doido, até porque se você olhar em retrospectiva, o Shurato não mostra muito esse tipo de habilidade de criar coisas, né? Ele fica mais lutando. Mas nesse OVA, ele teletransportou os três para uma outra dimensão, criou aquela parede de cristal e, além de tudo, ele é um deus da criação. Então, eu acho que a gente pode considerar sim que ele seria capaz de criar um clone. Mas isso é só especulação minha mesmo. É eu tentando criar mais uma possibilidade de interpretação para o final. Eu acho que esse final é bem aberto e a gente pode pensar em várias coisas. Então, se você quiser, deixa sua opinião aí e compartilha com a gente o que você entendeu. Quanto às referências que eu sempre gosto de trazer, enquanto eu pesquisava aí pela internet, eu acabei achando num site a informação de que Screamio estava ligado a Screamir, um gigante da mitologia nórdica. Se você for parar para pensar, isso parece que não está em consonância com a mitologia do anime, e está sempre ligada a hinduísmo e a budismo. A explicação que tinha nesse site falava que isso era proposital. O Scream não parece que está sempre alheio a tudo que acontece? Enquanto as coisas acontecem, ele não está ali viajando, dançando, parece que está vivendo num outro mundo? Então, inserir um personagem com uma origem nórdica seria justamente para isso, para mostrar que ele está deslocado em relação a todos os outros personagens do anime. Olha, eu não comprei muito esse papo, mas você acredita se quiser. No mais, galera, muito obrigado por quem acompanhou as duas partes do resumo. Eu espero que tenha contribuído com o conhecimento de vocês sobre a obra. Muita gente não sabia que tinha essa continuação, que tinha um final verdadeiro, e eu fico feliz ao perceber que tem muita gente aí que ainda gosta de Shurato, que ainda lembra e que traz ele no coração com muita nostalgia. Se você gostou do vídeo, não esquece, compartilha, curte, deixe seu comentário e se inscreve aí no canal e ativa as notificações, porque o nosso próximo vídeo é um muito pedido aqui por vocês, que é a continuação de Tenchi-Mui. Então, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!